As despesas liquidadas do Poder Legislativo de janeiro a agosto de 2020 importam em R$ 1.306.126,12, sendo que no mês de agosto importaram em R$ 159.804,97, assim distribuídos. Vencimentos dos servidores, R$ 51.635,28. Subsídio dos vereadores, R$ 66.793,36. Material para manutenção do bens imóveis, R$ 63,90. Outros serviços, pessoa física, R$ 150. Serviços de energia elétrica, R$ 181,16. Serviços de água e esgoto, R$ 52,23. Serviços de telefonia, R$ 799,93. Serviços de vigilância e monitoramento, R$ 310. Tarifas bancárias, R$ 94,05. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 1.040. Locação de equipamentos e softwares, R$ 4.685,40. Auxílio alimentação pago em pecúnia na folha dos servidores, R$ 10.080. Totalizando no mês de agosto, R$ 159.804,97. Leitura do expediente recebido. Foi recebido o ofício número 812 de 2020 da Casa Civil do Estado, o qual responde à moção número 10 de 2019 em relação à manutenção e melhoria da rodovia SC 417. O expediente está disponível na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura do pedido de providência. Pedido de providência número 36 de 2020, de autoria do vereador Celso Coelho de Souza, o qual solicita que seja realizado manilhamento e ensaibramento da rua João Monteiro Cabral, situada no bairro Rio da Onça. Será encaminhada ao órgão responsável. Leitura do projeto recebido. Projeto de Lei Ordinária número 38 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual denomina a nova quadra poliesportiva, localizada na estrada São João Abaixo, esquina com a rua Durval Pisque, como quadra poliesportiva Karen Ullmann Stavik. Projeto de Lei Ordinária número 39 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual autoriza o reconhecimento de dívida do município de Garuva e dá outras providências. Baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura dos pareceres da comissão do projeto de lei ordinária número 22 de 2020, com a emenda aditiva número 1. Projeto de Lei Ordinária número 22 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios de Santa Catarina que declararem situação de emergência ou estado de calamidade. Segundo a exposição de motivos, o projeto irá fortalecer a parceria entre os municípios vizinhos consoante ao restabelecimento e recuperação da normalidade. A emenda aditiva número 1 acrescenta dispositivo ao projeto de lei com a seguinte redação: o município de Garuva somente ajudará aos municípios catarinenses que mutuamente se comprometerem, através de lei municipal, a prestar ajuda nos casos de declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto com a emenda apresentada. Neste momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores
Uziel Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereador Uziel, voto favorável ao projeto de lei número 22 de 2020 com emenda aditiva. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinária 22/2020. Autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios de Santa Catarina que declararem situação de emergência ou estado de calamidade. Sou favorável à emenda aditiva 01 do projeto de lei 22/2020. Em discussão a referido projeto, com a palavra o vereador Paulo Batassara da Costa Lima. Então, boa noite a todos. Para a gente ter o conhecimento dessa lei, então, ela é de iniciativa do Poder Executivo, em que autoriza o chefe, então, do Poder Executivo a ceder máquinas, equipamento e pessoal aos municípios de Santa Catarina que declararem situação de emergência ou estado de calamidade. Então, para os nossos amigos ouvintes aí, cidadãos garuvenses, só para os senhores terem uma ideia, Garuva foi atingido então por esse ciclone aí, bomba, e prontamente municípios cederam, municípios vizinhos, parceiros, por exemplo de São Bento do Sul, cederam equipamentos então para Garuva, um caminhão MUC ficou à disposição aí do município, a gente não tem esse equipamento, foi cedido pelo município de São Bento do Sul para ajudar aí o povo garuvense numa situação de adversidade. Então, achou-se por bem, então, a gente se preparar, porque a gente deixar todos os casos de calamidade pública ficar só para o pessoal da Defesa Civil do Estado, realmente fica complicado. O Estado é um pouco mais lento do que os municípios, então os municípios eles precisam realmente se unir e se ajudarem mutuamente. Então esse é um exemplo de uma ajuda mútua. Então está autorizando aí se o município de Itapuá ou Campo Alegre ou enfim esses municípios vizinhos do estado de Santa Catarina que precisarem então de um equipamento da Prefeitura de Garuva poderá se deslocar para lá, até com o próprio pessoal, a gente prestar solidariedade de uma maneira legal. E a emenda aditiva ela só vem no sentido de complementar, em que essa ajuda que o município de Garuva então poderá fazer, se tiver êxito o projeto de lei na votação dos senhores vereadores, em municípios que também têm uma lei semelhante a essa, né? Porque daí nós oferecemos ajuda para quem também poderá ceder ajuda para nós, né? Então, sou favorável aí à tramitação e à aprovação desse projeto. Obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Celso Coelho. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadoras. Até para ajudar, a gente tem que ter um critério, né, vereador Paulo? E interessante o objeto desse projeto do Executivo, né, ter sensibilizado a vereadora Marli com demais municípios que poderão precisar da ajuda do nosso, e mais com a emenda aditiva, a 01/2020, abre um precedente para que os outros municípios ajam da mesma forma, também colocando em prática lá, mas com um dispositivo parecido com o nosso, que é o projeto de lei 22/2020, para que possamos nos ajudar mutuamente e, ao mesmo tempo, com legalidade. Também sou favorável ao projeto 22, o PLO 22/2020, também com a emenda 01/2020. Obrigado. Com a palavra a vereadora Marli. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Com certeza, meu voto também é favorável. A união e a solidariedade
faz a força, né? Com certeza, a gente que passou em um período tão curto, tantas coisas aqui no nosso município, e a gente vê que muitos municípios aconteceu quase que a mesma coisa. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, o que vai precisar, então a questão é um ajudar o outro. E eu acho que os outros municípios também deveriam ter essa atitude também. Com certeza, meu voto é favorável. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto. Aí eu acho que aqui tem. Projeto. Mas ainda tem, eu acho que tem o portal do Célio aqui, ó. É isso aqui. Ah, tá. Comunicamos que o vereador Célio Luiz Budal votou a favor do projeto de forma virtual. Vai soltar? Não? Aprovado o projeto de lei 22 de 2020 com emenda aditiva número 1. Leitura do pareceres da comissão do projeto de lei ordinária número 37 de 2020. Projeto de lei ordinária número 37 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 497.871 para suplementar a ação Enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. Segundo a exposição de motivos, o município recebeu do Fundo Nacional de Saúde, no dia 12 de agosto de 2020, a transferência de 3 parcelas referentes ao incremento temporário ao Covid-19, conforme portaria do Ministério da Saúde, no valor de R$ 165.957 cada, totalizando R$ 497.871, sendo necessária a adequação do orçamento da municipalidade. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Neste momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores Uziel, Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereador Uziel, voto favorável ao projeto de lei número 37 de 2020. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinário 37/2020. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 497.871 para a suplementação da seguinte dotação orçamentária: enfrentamento à emergência decorrente do coronavírus Covid-19. Em discussão, referido projeto, com a palavra o vereador Paulo Batassara da Costa Lima. Então, continuando aí com o nosso boa noite a todos. Esse projeto, como não poderia deixá-lo de fazer os vereadores, sem dúvida, sem nenhum vereador titubear, fazendo a leitura do projeto, evidentemente que essa casa aprovou prontamente aqui essa entrada de R$ 497.871. Mas aproveitar o momento, então, para a gente fazer uma reflexão e pedir para o Executivo também fazer a reflexão. Já tivemos verbas destinadas para o Covid, mas essa, aproveitando aqui e agradecer ao governo federal, né, por a sua pronta atuação, junto à promessa que tinha feito aos municípios, aos estados, de fazer o repasse para o enfrentamento do Covid. Mas ainda em questão da gente estar aqui conversando com o Poder Executivo, para que o Poder Executivo ele tenha o discernimento, né, vereadores, de usar essas verbas para fazer melhorias efetivas.
para o sistema de saúde que perdure diante do enfrentamento do Covid e após o enfrentamento dele. Graças a Deus, o município de Garuva está sofrendo as consequências da pandemia, nós estamos enfrentando ela com um bom desempenho, mas que a gente usa os recursos para fazer mudanças estruturais permanentes. Por exemplo, como o dinheiro ele não é vinculado a obras e equipamentos, ele é um recurso aberto. E o município providencia, então, agora que aí a vereadora Marli está aqui do nosso lado, que pode até colaborar depois com o debate, os respiradores já baixaram consideravelmente o preço já, né? Inclusive, aqui no estado do Paraná, um estudante de engenharia civil da Pontífice Universidade Católica do Paraná desenvolveu um respirador totalmente nacional, com equipamento totalmente nacional, no valor de R$ 2.900. E está lá esperando a Anvisa, então, a fazer autorização para a fabricação, e esse jovem talento brasileiro ainda vai ter que correr atrás de recursos para achar alguma empresa que assim o queira financiá-lo, né? Mas que o governo se preocupe, então, de adquirir, fazer mais 2 ou 3 leitos de UTI, para que fique para o município para sempre, não só para o enfrentamento, equipar os postos de saúde, né, as UPAs, fazer até aquele próprio convênio que a vereadora Marli sugeriu com a ambulância do SAMU, né, para a gente, esses recursos, eles viabilizam todas as propostas que os vereadores fizeram de melhorias permanentes. Então, que o Poder Executivo se debruce em cima, né, de como a gente usar e gastar esses recursos para que isso vire daí uma coisa positiva perante uma tragédia mundial, mas que vire uma coisa positiva, e se a gente não tomar cuidado, o recurso pulveriza e nada vai ficar para o município. Então a gente não pode, aqui a Câmara, falar exclusivamente o que vai fazer com o dinheiro, mas o Executivo pode ter esse discernimento e converse, convoque os vereadores, e converse, convoque o Conselho Municipal da Saúde, discutam e fazer melhorias permanentes. Com a palavra o vereador Juca. Boa noite, presidente, nobres pares, comunidade que nos assiste. O vereador Paulo falou uma coisa bem relevante. A vereadora Marli, que é da área, ele vem sempre dizendo assim, combate ao Covid, mas não diz para onde é que ele vai, se vai para a Folha, se vai para construir, se vai para fazer EPI, se vai para construir mais um leito ou comprar um aparelho, enfim. É aquilo que a gente vai, né? A crítica aqui é construtiva. Traz para o debate. A vereadora Marli tem 30 e poucos anos de experiência, sabe do dia a dia, conversa com mais de 30 pessoas todo dia, sabe as demandas. E a gente vemos aqui, nós estamos, a vereadora Marli, que nem eu, o Paulo, o Celso, e esperamos que a senhora Helena tenha o êxito na caminhada de vocês. 120 dias de mandato falta para nós, Paulo, né? Então a gente vemos trabalhando esses 3 anos e poucos, 3 anos e 8 meses, sempre conversando, mas nunca tivemos uma devida atenção, dizendo assim, vamos sentar aqui, vereadores, qual que vocês acham, como é que fica, como é que ficou, como é que não ficou. Tá certo, talvez não temos todo o conhecimento que nem o vereador Paulo e a vereadora Marli tem na área da saúde, porque tem a experiência deles, mas a gente escuta a demanda do dia a dia da população, e tem momentos assim, presidente Helena, que ele não sabe nem o que responder. Sabemos quanto respirador temos? Sabemos. Não sabemos. De que jeito se funciona, se conseguir contratar aquele exame lá do nariz, que faz com o cotonete no nariz, ou não, ou só tem o do dedo, ou não tem. Então é uma coisa assim que você fica assim meio à mercê, porque o pico da doença, que nem o Paulo, o pico eu vou usar a palavra do jornalista, o pico não digo do Covid, mas é aquele pico de se tumultuar. Ele passou agora, pode ver que já esqueceu, já está assim já. Notaram já?
Ele já está assim, então eu acho que o caminho é esse, que daqui a pouco já chega, acho que a vacina mais tardar, final do ano, já está aí, eu acho, acredito. Só que daí não tivemos um debate, mas daqui pode vir outra. No nosso mandato, vocês sabem, vereadores, passemos febre amarela, HN1, gripe do frango, teve mais outras. E a dengue, que também está nos bastidores. A dengue, esqueceram da dengue. E você sabe que ela está por aí. Então pode vir outras que não sabem como é que vamos se preparar. Vamos montar uma equipe, um programa de governo de raio de ação rápida. E outra coisa, nós estamos trabalhando mais o Covid, mas as cirurgias bariátricas, cirurgia de hérnia, cirurgia de joelho, cirurgias de várias, de coração, inúmeras. A gente não sabe como é que funciona. Precisamos sentar, precisamos conversar, precisamos debater o município. Eu acho que o próximo governo que assumir tem que trazer isso para a realidade. Eu não sei que o seu Conselho de Saúde, o que eles respondem, se passou por eles, assim, pessoal, eu acho que o povo está pedindo mais isso aqui, eu não sei, nunca veio uma ata do Conselho para a gente ler. Fiz parte do Conselho do Desenvolvimento Econômico e do Conselho da Habitação. A gente debatia, tinha um diálogo entre eles, porque a gente trazia a demanda da rua, né? Então eu recomendo que os próximos que venham menos conversar, né? Para trazer para o diálogo, trazer para a gente poder aprender, quem sabe mais aprender do que ensinar ou orientar, enfim. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Celso. Vereadora Marli. Com a palavra, vereadora Marli, sobre o projeto. Boa noite a todos. Vereadores, essa é uma questão que tem que ser discutida, sim. Hoje, não é só nosso município, mas eu digo o mundo inteiro, vive uma realidade diferente do cotidiano que vivíamos nesses últimos anos. Então, esse ano foi um ano atípico, não é? Com muitas coisas acontecendo. Mas o Covid é um assunto que veio para alertar. Essa pandemia veio para alertar a todos a questão do suporte de saúde para principalmente os municípios menores. Municípios como Garuva, Araquari, São Bento, Itapoá, vivem uma realidade muito diferente de uma cidade grande, onde o suporte numa sala de emergência, pelo menos nas UPAs, porque como não contém hospital, não tem disponibilidade de um hospital e tudo tem que sair do município para ser transportado, para poder fazer a internação e tudo mais. Como bem lembrou o vereador Paulo, não temos nem o SAMU. Itapoá tem SAMU, mas igual lá nós nem precisamos aqui, porque o mesmo trabalho que o SAMU faz lá, os nossos bombeiros, muito bem treinados e competentes, fazem aqui esse serviço. Porque se não tiver um médico junto, uma unidade avançada para um bom atendimento, naquele momento ouro que a gente chama, que são os primeiros momentos, então não há necessidade de ter. Então, hoje, todos os municípios têm que ter, sim, um SAMU, tem que ter, sim, como o vereador Paulo falou, um local para que tenha ali o respirador, que tenha um suporte. Hoje tem que ter, a realidade tem que ter. Se não consegue encaminhar, mas pelo menos o paciente não vai perder a vida ali por falta de material, que poderia estar disponível. Mas eu creio, eu acho, eu acredito, nosso prefeito é um médico e eu acho que vai investir com certeza nesses material de primeira necessidade. E acho que a partir de agora estamos pensando de maneira diferente na questão da saúde, material e suporte para atender nossos munícipes. Boa noite. Com a palavra o vereador Celso sobre o projeto. Obrigado, senhora presidente. Vereadores, esse projeto, como a gente chama aqui na casa, já é um projeto já de verba carimbada, né? Ele veio do governo federal, bem fez o vereador Paulo agradecer aí o Bolsonaro, né, por ter mandado aqui para enviado essa quantidade de quase 500 mil reais aqui para o município. Eu acho difícil o executivo vir atender alguma reivindicação dessa casa, né, mas também não acho impossível, né. Tem a reivindicação da vereadora Marli aí para a questão do SAMU. Nós temos uma indicação aí para aquisição de um carro equipado para atender os bairros, né?
atendimento móvel. Obrigado, vereadora. Porque senão ele talvez colocaria aqui na mensagem do projeto. A mensagem do projeto está muito aberta, vereador Paulo. A nossa Câmara que é muito boa, muito boazinha, assim. A gente aprova muito facilmente as reivindicações e os projetos aqui do Executivo. Mas a gente aprova sabendo que estamos aprovando projetos que vão ser bem aplicados. Só que a gente fica com aquele desejo de saber realmente onde vai ser aplicado, em que nós temos aí agora a construção do novo NES, vai precisar de inúmeros equipamentos para a instalação, embora possa ser que demore um tempo, mas estamos falando do momento agora, por causa do coronavírus. Acredito eu que não vai 500 mil para investir em testes. O vereador citou aí os respiradores, né? Eu acredito que dá para fazer um investimento mais amplo e mais uso de longo prazo, a não ser só na pandemia. Obrigado. Comunicamos que o vereador Célio Luiz Budal votou a favor do projeto por forma virtual. Aprovado o projeto de lei 37/2020. Devido ao período eleitoral, convoco a próxima sessão para o dia 8 de setembro, a partir das 19 horas. Com a palavra, Luiz Antônio de Oliveira. Juca. Eu não vou usar a palavra livre hoje. Com a palavra, Marli Leandro. Também não? Paulo Batassara da Costa Limpa. Partido PDT. Então, dando continuidade, né? A gente... Recentemente nós tivemos aqui tudo em desrespeito ao cumprimento da determinação do decreto. A gente tem feito as nossas reuniões de comissões num programa um pouco diferenciado para a gente aproveitar os momentos que a gente vem na Câmara e que a gente possa discutir os programas. Então, queria deixar primeiro claro para a população que continua sim as reuniões de comissões, né? Elas continuam. Vocês podem acessar a reunião das comissões pelo próprio site da Câmara. Vocês vão ter acesso aí às pautas das reuniões, à ata das reuniões. E por muita gente está estranhando porque está com uma reunião simplificada, né? Então, quem acompanha os trabalhos da Câmara acabam não podendo escutar tudo aquilo que a gente conversa, e não é todo mundo que consegue, infelizmente, entrar na internet, mas isso para o futuro aposto que vai melhorar. Tivemos uma reunião hoje com a diretora do Bem-Estar Social, né? Do Desenvolvimento Social. Uhum. Nossa querida Marina. Quero aqui agradecer a presença dela na nossa comissão para sanar algumas dúvidas que a gente tem sobre a pasta, mas principalmente para apoiar ela nos vários enfrentamentos que aquela secretaria teve perante o Covid e depois, logo em seguida, ao ciclone bomba. Uma alta demanda de serviços naquela secretaria, milhares de garuvenses procurando, e não é exagero da minha parte usar a palavra milhares, porque foram milhares de pessoas que procuraram aquela secretaria para, de uma forma ou outra, trazer e registrar lá os seus problemas, junto com a Defesa Civil. A secretaria fez um trabalho muito bacana, muito rápido, e é esse tipo de ação rápida que a comunidade quer dos órgãos públicos, né? E nesse enfrentamento desse ciclone bomba, a Prefeitura de Garuva está de parabéns. Ela conseguiu, de uma forma rápida, realmente
intervir, uma maior tragédia que eu acho que o município já teve em questão de destruição, e não mediu esforços para, de uma maneira eficiente, rápida, distribuir as cestas, fazerem aquisições de cesta básica, de material de limpeza. Mas esquecemos nós de registrar ali algumas coisas que eu acho que é importante a gente, pelo menos, deixar aqui dito para a gente não perder isso com o tempo, né? E essa casa aqui também não perder esse dever que nós temos, presidente, da gente pegar, conversar diretamente com a Marina e com a Defesa Civil, e a gente ver a lista de quem ajudou nessa pandemia, para a gente fazer uma correspondência, talvez não a moção, porque a moção vai ficar... Eu sugiro não fazer moção, porque a moção daí ela vai ser muito grande. Isso. Né? E fazer a moção individual, nós provavelmente vamos cometer alguma injustiça de esquecer alguém. Mas na medida do possível, a gente pegar e encaminhar aí pela presidência a correspondência em nome de todos os vereadores, para todo mundo que ajudou, né? A gente sabe de algumas pessoas, mas isso aí, do que a gente sabe, não é nem perto do que aconteceu, né? Por exemplo, né, a banda Nega Jurema, né? Olha a música sensacional que eles fizeram, né? É uma música que realmente, quando você escuta ela, dá vontade de chorar mesmo, porque os meninos ali foram realmente muito, muito sensíveis com a letra, com o momento, com a mensagem de esperança, né? E quantas pessoas ajudaram o município de Garuva, porque eles não pegaram dinheiro, a banda não pegou dinheiro, mas ela arrecadou dinheiro através de uma conta da prefeitura. Então, em nome deles, né, em nome de tanta gente de Joinville que ajudou aqui, eu quero citar aqui a esposa do seu Américo Valença, dona Cida, que reuniu o grupo de amiga dela, ali da Palmeira, né, Estocco, e mais o pessoal lá de Joinville, ajudaram várias famílias aí, anonimamente, né? As lojas também. As lojas, enfim, né, o pessoal do grupo de apoio do montanhismo, né, das igrejas que colaboraram, daquela ONG, da reconstrução, enfim, né? Nós temos que ir atrás dessa lista, presidente, e a gente fazer um ofício de agradecimento, né? Bolar um texto bacana e a gente mandar um ofício, então, para cada uma dessas entidades, dessas pessoas, para a gente agradecer, né? Muitas empresas, enfim, né, Estocco, a gente pegar de todo mundo. Uma parte, vereador. Todo mundo que eu conversei com ela para a gente fazer assim, né, uma homenagem, um agradecimento. Ela disse que vai botar tudo em ordem e daí ela vai vir aqui e fazer um agradecimento e também passar para nós isso, né, para fazer um agradecimento para essas pessoas. Eu conversei com ela sobre isso. Fui até lá, né? Que bom. E a gente, só para realmente não esquecer disso. Em Garuva, né? As pessoas também, as jovens, as moças, se juntaram e fizeram uma campanha. Tantas pessoas, né? Ela disse que vai vir. Que vai legal. mandar para a gente fazer. Que bom, daí vão deixar então no seu da mesa, né? É lógico, a gente usa a senhora. Não, mas eu quero que mas deixar todos o vereador Estocco, não, sim, o vereador Estocco, o vereador Valdemar, a senhora aí, com essa missão da gente todos vocês, mandar uma correspondência em nome de todos os vereadores. Obrigado. Não. Com a palavra, Celso Coelho de Souza. Senhora presidente, senhores vereadores, Marli, Leandro, Paulo Guatassara, Juca Duvime, Luiz Antônio de Oliveira, senhor vereador Estocco, os vereadores que não, por motivo outro, não poderão estar presentes. Servidores dessa casa, senhoras e senhores que estão nos assistindo aí pelo Facebook,
estou aqui fazendo uma live porque nós estamos, por determinação da mesa, em princípio, sem poder transmitir pela Câmara as nossas sessões, pelo menos o tempo de palavra livre. Como nós respondemos pelas nossas ações durante o período em que usamos da palavra livre, então aqui eu gostaria de fazer uso desse dispositivo para falar de algo importante aqui essa noite. E antes disso, eu gostaria de pedir para o servidor Daniel soltar um vídeo que eu gostaria de que os vereadores assistissem. São apenas 2 minutos e 15 segundos. Combater a corrupção no nosso país. O Ministério Público Federal propôs as 10 medidas contra a corrupção. Mas elas precisam virar lei. Sua manifestação pode fazer com que deputados e senadores entendam tudo o que queremos. As 10 medidas serem aprovadas sem alterações. Só o conjunto completo dessas medidas pode fazer a corrupção deixar de ser um bom negócio no Brasil. Medida 1. Prevenir a corrupção, conscientização e educação. Medida 2. Cadeia para o servidor. Não comprovar desconfiança. Medida 3. Punição com tamanho proporcional ao desvio do dinheiro. Roubar será criminalmente. Medida 4. Maior velocidade do início ao fim do processo penal. Medida 5. Processo direto e o réu de ajudar a justiça pode se beneficiar. Medida 6. Fim do mercado jurídico, evitando que o crime seja cancelado. Prescrição. Medida 7. Fechar as brechas da lei onde os corruptos escapam. Medida 8. Partidos também pagarão pelo roubo dos explodadores. Taxa 2. Medida 9. Prisão preventiva para o corrupto não sumir com dinheiro. Medida 10. Recuperação do dinheiro roubado. Um dinheiro que faz muita falta nos hospitais, escolas, estradas e na administração. Se as 10 medidas forem transformadas em lei, o Brasil vai dar um passo gigantesco para acabar com a corrupção. Mais de 2 milhões de brasileiros participaram dos debates desse ano, que permitiu o avanço do projeto de lei. A sua parte agora é manifestar apoio de todas as formas possíveis. Aborte os políticos que você conhece e exija que se manifestem de forma favorável às 10 medidas. Espalhe tudo o que você sabe sobre as 10 medidas em toda a sua rede de contatos. Dia 10 de outubro, intensifique o seu apoio. Dia 10 do 10, lute pelas 10 medidas. A gente pode mudar completamente a história do nosso país. Sem jeitinho, o Brasil tem jeito. Chega de corrupção. Obrigado, Daniel. É importante salientar que, ao início da minha fala agora, que não tenho visto, não tenho vivenciado, vereadora Marli, nenhum indício que possa comprometer o Executivo Municipal e nem o Legislativo, graças a Deus, no que diz respeito à corrupção, pelo menos no período em que nos compete o nosso mandato. Até aqui, vereadora. Com relação ao vídeo, eu acho que não ficou muito, o áudio não ficou muito bom de se ouvir, e nem a imagem também, mas a mensagem que ele quer passar, e este vídeo trata-se de uma iniciativa popular, criou um projeto em 2016, que foi aprovado em 2019, projeto chamado As 10 Medidas contra a Corrupção. O PL 3855 de 2019, que tem o número antigo 4850 em 2016, quando ele foi criado. Esse projeto estabelece medidas de combate à impunidade, à corrupção, e altera os decretos de lei, uma lei antiga, de 1940, a Lei 2.848 do Código Penal, também a Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. O
Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos vivenciando um momento importante no Brasil. E foi aprovado o PL 1485 de 2020, mais ou menos com o mesmo teor desse projeto 3855, que criou as 10 ações, né, de combate que altera o decreto 2848. A Câmara dos Vereadores aprovou hoje, à tarde, o projeto 1485 por 421 favoráveis a 64 contra. E por incrível que pareça, vereadores, 64 contras do Partido dos Trabalhadores, PCdoB e PSOL, para vocês terem uma noção. Combate à corrupção, foram contra. É um projeto de autoria, e aqui quero parabenizar a deputada de São Paulo, Adriana Ventura, do Novo, autora do projeto, com os coautores, que são vários coautores que assinaram com ela, e nos faz sentir orgulho aqui dos deputados Rodrigo Coelho, do PSC, do PSB de Santa Catarina. Temos aqui a Carmen Zanotto, de Santa Catarina. Ou seja, combatendo a corrupção. Nós estamos em meio à pandemia e temos que conviver com a corrupção dos governadores, de deputados, de secretários. Infelizmente, nós temos que combater, porque a corrupção mata. Essa emenda, essa corrupção, esse projeto PL 1485, ele tem na emenda alteração do 28, como já disse, a Lei 2848 de 1940. Ela visa aumentar a pena, duplicar ou triplicar a pena para crime praticado contra o funcionário público, contra a administração em geral, corrupção ativa. Está já no site da Câmara dos Deputados Federal e vai para a votação do Senado, e acredito que vai ser um grande avanço também no Senado. Para finalizar aqui, também quero dar destaque aqui à Lei 17.983, também aprovada na semana passada, na Câmara dos Deputados Estadual de Santa Catarina, de autoria do deputado Ismael dos Santos, uma medida que pode também evitar casos de compra de respiradores em empresas de fachada, que isso não se repita, como vem acontecendo em vários outros estados, e inclusive, infelizmente, no estado de Santa Catarina. Uma lei que vai obrigar a empresa contratada pela administração pública, quer seja ela qual for, a apresentação de relação de conteúdo de nome de sócios, sede da empresa, a sede da empresa, com a relação de todos os sócios e assinatura, para evitar essa contratação de empresa de fachada e preços faturados dos produtos. Seria esse o meu registro esta noite, agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra, o vereador, se quiser falar como líder. Quer falar, Paulo? Não. Então, nada mais havendo a destacar, encerra a sessão, convidando a todos para... Ô, vereadora, só falar como PMDB, o líder do PMDB? Tá, como líder do partido. Só deixar registrado aqui o nosso agradecimento essa noite à secretária que está fazendo parte Desculpa. Secretária Marina, que esteve hoje aqui na casa, expondo sobre alguns projetos e sobre o trabalho dela. Agradecer pela
em nome da secretária Marina, todos os outros secretários que tanto têm desempenhado durante esse período de pandemia, e também deixar aqui registrado, o vereador Marli fez o convite na semana passada para a nossa convenção do nosso partido, no sábado agora, começa às 11 horas. É isso, vereadora? Isso, das 11 às 12. Das 11 às 12. Muito obrigado. Boa noite. Nada mais havendo a destacar, encerra a sessão, convidando a todos para a próxima sessão, no dia 8 de setembro. 8 de setembro, às 7 horas. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe as nossas famílias. Amém. Nos dê saúde e paz.